vai ser uma breve revisão, então é um tema bem atual, bem importante para todos nós como médicos em geral, mas principalmente para nós otorrinolaringologistas, que a gente cada vez mais tem sido procurados por conta da questão da perda do olfato. E pode passar o primeiro slide. E antes da gente falar diretamente de perda do olfato, eu vou fazer uma breve revisão sobre a Covid-19, que vocês já sabem, devem saber bastante, mas é uma doença que ainda está em pesquisa, ainda não tem muitas definições de muita coisa da doença, da fisiopatologia, de tratamento. O que a gente tem atualmente realmente só as vacinas mesmo. Então, é uma doença infecciosa que ela é causada por um vírus recentemente descoberto, encontrado, na verdade, conhecido como SARS-CoV-2, que ele é causador da síndrome respiratória aguda grave. Falando um pouquinho da origem, apesar de ter sido esse surto, essa pandemia, mas o coronavírus, ele já existe desde a década de 60. Só que foram encontrados 7 que causam infecções em humanos. E só que 3 causam essa síndrome respiratória aguda grave. O primeiro foi um surto que aconteceu em 2002, mas um surto pequeno, que é chamado pelo SARS-CoV, por isso que agora é SARS-CoV-2, porque já existe o SARS-CoV. E o segundo foi o MERS-CoV, que foi um surto que aconteceu na região da Arábia Saudita, no Oriente Médio. E atualmente a gente tem o SARS-CoV-2. Pode passar? Então, falando um pouco mais da origem, então, assim, é um vírus que ele não foi descoberto agora, o novo coronavírus é um vírus que provavelmente é uma mutação de outros vírus. A gente tem como hospedeiro original animais silvestres, no caso do novo coronavírus, principalmente suspeita dos morcegos. Também pode acontecer hospedeiros intermediários, como também animais silvestres, e o humano com as infecções humanas. Como eu falei, contando com o novo coronavírus, temos 7 registros de infecções em humanos. Por isso que muita gente questiona, mas essa vacina foi feita tão rápida. A gente sabe que uma vacina, ela precisa de estudos em animais, e às vezes pode demorar 20 anos. Por isso que a vacina chegou tão rápida, porque já existia estudos em animais de vacinas, com outros subtipos de coronavírus. Pode passar. E falando do novo coronavírus, como eu falei, ele foi isolado pela primeira vez em 1965 de secreções nasais de uma criança do sexo masculino com resfriado comum. A forma dele é aquela coroa solar na microscopia eletrônica. Ele tem essa forma por conta da glicoproteína que tem no seu envelope, que é a glicoproteína S. Existe também a glicoproteína M, mas a S é a mais implicada na adesão celular, principalmente nos receptores da enzima conversora de angiotensina 2, que a gente sabe que tem em várias partes do corpo, pulmão principalmente, mas tem no trato gastrointestinal, tem no nariz, e tem nos rins. Então, existem vários receptores em todo o nosso corpo, como vocês sabem. Ele é da origem dos beta-coronavírus, é um vírus tipo RNA, ou seja, fita simples. E é um vírus, como eu falei, que a adesão dele é através, na célula, é através dos receptores da enzima conversora da angiotensina 2. Pode passar. E aqui, eu sempre gosto de trazer esse artigo da Nature, que logo no início ficaram muita gente falando, não, provavelmente isso foi feito pela China para dominar o mundo, foi feita uma bomba relógio. Então, a Nature fez essa revisão, esse estudo, e viu que realmente qualquer cenário que fosse manipulado não era plausível, sim por mutações e pelo consumo de animais silvestres, principalmente que é um consumo na China. Pode passar. Então, aquilo que eu falei, pode voltar ao anterior, na China, foi na cidade de Wuhan, onde a gente teve o primeiro relato. É muito comum eles se alimentarem, eles comercializarem esses animais silvestres, ratos, morcegos, e parece que toda a origem veio daí. Pode passar. Esse é um artigo super interessante
que foi publicado em 2007, que parecia que já estava prevendo o que ia acontecer a qualquer momento. Que ele fala, a presença de um grande reservatório de vírus do tipo SARS-CoV em morcegos ferradura, juntamente com a cultura de comer mamíferos exóticos no sul da China, é uma bomba relógio. Há possibilidade de reemergência da SARS e outros vírus novos de animais ou laboratórios e, portanto, a necessidade de preparação não deve ser ignorada. Então, era como se já estivesse fazendo uma previsão do que ia acontecer. Pode passar. Então, falando rapidamente da linha do tempo, do que aconteceu com o novo coronavírus, então, no dia 30 de janeiro de 2020, a Organização Mundial de Saúde declarou uma emergência de saúde pública global por surto de coronavírus. Foram detectados, foi a primeira vez que a Itália começou, fora do Oriente, a Itália começou a ter os primeiros casos. Aí só foi declarado como surto. Em 26 de fevereiro de 2020, o Ministério... Só tirar isso aqui, que eu não estou conseguindo. Peraí. Doutora, está aparecendo um botão aí, assumir o controle, que eu acho que talvez dê para você clicar nele para passar os slides, tentar passar. Sim. Mesmo a Nathalie estando apresentando. Será que eu consigo aqui? Ah, ótimo. Tenta aí, vamos ver. Fica melhor assim, né? Foi aqui? Não, tá indo? Tentei. Acho que foi. Passa pra gente ver. Bem. Ah, foi. Professora, você está no mudo. Tem que ativar a tua voz agora, Clara. Agora a tua voz ficou muda. Pronto. Voltou. Pronto. Então, no dia 26 de fevereiro de 2020, o Ministério da Saúde divulgou o primeiro caso de coronavírus confirmado no Brasil. No dia 11 de março de 2020, a OMS declarou como pandemia após o número de casos ultrapassar 118 mil em todo o mundo. No dia 12 de março de 2020, a China anunciou o fim do pico do coronavírus no país e a primeira transmissão local foi registrada no Brasil, de pessoa a pessoa, sem ser aquela forma que era através de viagens. E no dia 17 de março de 2020, o estado de São Paulo teve o primeiro caso de morte provocada pelo coronavírus. Bem, a transmissão nós já conhecemos, é de pessoa a pessoa, através de gotículas, contato direto com mucosas ou com superfícies contaminadas como olhos, nariz e boca, geralmente através dos aerosóis respiratórios, que os aerosóis respiratórios são o quê? São partículas em suspensão, sólidas, finas, ou gotículas de líquido no ar em outro gás. Normalmente, os núcleos das gotículas virais podem viajar longas distâncias e permanecer no ar por longos períodos de tempo. Então, a importância do cuidado de usar máscara, do distanciamento, e gotículas que têm um tamanho maior de 5 micrômetros, e a transmissão das mesmas pode ocorrer até próximo de 1 metro. Então, essa é a importância do distanciamento. A maior transmissibilidade dessa doença, geralmente, nos estágios iniciais e nos pacientes sintomáticos. Tem uma taxa de transmissão baixa, relativamente baixa, porém a mortalidade que é alta, mas ela se compara mais ou menos à taxa de transmissão do H1N1. O quadro clínico, logo quando foi documentado, os principais sinais e sintomas típicos é a febre, tosse seca, fadiga, dispneia, são os pacientes que começam a ter um agravamento da doença. Pode ocorrer odinofagia, cefaleia, mialgia, aqueles sintomas mesmo de uma infecção viral. Náuseas, vômitos, pode também acometer o sistema gastrointestinal, com diarreia. Congestão nasal, vejam que não é tão comum, diferente de outros vírus que causam resfriados. O novo coronavírus, geralmente os pacientes não reclamam de nariz entupido, de coriza, daqueles sintomas que são comuns no resfriado comum. Às vezes, quando acontece os sintomas nasais, o principal é a perda de olfato. E aqui esse quadro mostrando com a classificação da severidade dos sintomas e o tempo de contágio. Então, assim, 30% dos pacientes são assintomáticos, mas ele tem risco de contaminação, de contágio até 14 dias. Hoje em dia tem se mudado até para 10 dias.
sintomas leves e moderados corresponde a 55%. Geralmente, esses pacientes eles não necessitam de internação hospitalar e têm um tempo de contágio maior. 10% dos pacientes têm sintomas severos e necessitam de hospitalização, também tem um tempo de contágio bem maior. E os pacientes críticos, que são os pacientes graves, que requerem unidade de terapia intensiva, que também tem um tempo de contágio bem maior. E quais são os sinais e sintomas otorrinolaringológicos da COVID-19? O principal, sem sombra de dúvidas, é a perda olfatória, o distúrbio olfatório, que a incidência em vários estudos pode variar em vários países de 33% a 68%, tem países que chegam até 95%. O que é mais característico, o que é mais importante prestar atenção nisso, que é um início súbito da anosmia. Paciente que tem anosmia, que ela vem progressiva, vem perdendo o olfato, geralmente não é comum ser COVID. Claro que o paciente pode ter uma hiposmia e evoluir para anosmia rapidamente, mas uma diminuição rápida ou perda total do olfato de forma súbita, a gente, até que se prove o contrário, é COVID. Mas é claro que a gente vai ter que fazer uma boa anamnese e um exame físico, mas a gente vai chegar lá. Frequentemente acompanhada de alterações do paladar, em torno de 30% a 40% dos pacientes têm alteração do paladar. Por quê? Porque nosso paladar tem uma grande dependência do nosso olfato. Aqui, como eu falei, uma revisão sistemática de vários países sobre a prevalência da anosmia. Então, tem países que chegam até 95% de prevalência da anosmia. E a Academia Brasileira, no final de março, início de abril, a Academia Brasileira de Rinologia, que faz parte da Associação Brasileira de Otorrinolaringologia e Cirurgia Cérvico-Facial, orientou que pacientes com anosmia deverão ser orientados a realizar o isolamento domiciliar, porque sim, é uma suspeita alta de infecção pelo novo coronavírus. E quais são outros sinais e sintomas otorrinolaringológicos? Nós sabemos que cada vez mais vem aparecido, o professor Rogério deve saber muito disso, a perda auditiva súbita, o zumbido, vertigem, digeusia, que é a alteração do paladar, que geralmente vem associado à perda do olfato, e lesões orais. Aqui é um trabalho mostrando o comprometimento oral em pacientes, foi uma revisão sistemática em pacientes infectados pelo novo coronavírus. O que foi mais comum foi o comprometimento gustativo, foi a manifestação oral mais comum, em torno de 45%, porém, esses pacientes apresentavam lesões na mucosa oral de várias formas, placas brancas, eritematosas, não bem específicas, úlceras irregulares. Então, isso vai depender muito da história clínica e do exame físico no momento. Aqui foi um estudo que os alunos da UFSB fizeram, na verdade, entrevista através do WhatsApp, para saber como era a prevalência dos sintomas orofaringianos. Então, 75% dos pacientes eram do sexo feminino, 48% apresentaram dor de garganta, que é um sintoma que vem aparecendo agora, mais também dor de garganta, 45% relataram ardência na garganta e 55%, quase 56% apresentaram anosmia. Então, continua sendo o sintoma mais prevalente. E 34% a ageusia, que seria o distúrbio do paladar. E antes, né, como vocês são estudantes de medicina, é importante sedimentar alguns conceitos que às vezes ficam confusos. Eu vou falar rapidamente para vocês. Então, a anosmia seria uma perda total, completa do olfato. O A, né, de negação. A hiposmia seria uma redução do olfato. O paciente ainda consegue sentir o olfato, mas percebe que reduziu. É muito comum a hiposmia... Acho que eu mexi alguma coisa aqui. É muito comum... Eu acho que eu não estou conseguindo. Desculpa, gente. Eu mexi alguma coisa aqui, será? Professora, aqui tá parecendo normal. Normal? Porque o meu tá na... Tenta passar de... voltou, verdade. Voltou. Ele tá na página do perda auditiva e zumbido, da minha área ali. Exato. Vamos falar um pouquinho de perda auditiva e zumbido, então. Pode falar, professor. Não. Bem mais interessante você falando. Acho que eu que passei, professora. Tenta clicar de novo. Oi. Não tá indo agora, não.
Tenta clicar. Será que Clara, clica em assumir o controle. De novo, né? Ok. Tá, vamos lá. Então, voltando a alguns conceitos importantes, como eu estava falando. Então, assim, a hiposmia seria uma redução do olfato, o paciente ainda consegue sentir alguns cheiros, só que em menor quantidade. Geralmente, a hiposmia é muito comum nos resfriados comuns. Muitas vezes a gente está resfriada por conta de um processo inflamatório, obstrução nasal, até na rinite alérgica, outras doenças comuns, você pode ter hiposmia. A fantosmia seriam odores que não estão realmente presentes. É muito comum em pacientes psiquiátricos, pacientes com Alzheimer. E a parosmia, que também acontece muito na Covid-19, seria uma percepção alterada do olfato. Tem pacientes que relatam, tudo que eu cheiro tem cheiro de fumaça. Eu tive um paciente que ele falava que tudo que ele cheirava, ele tinha cheiro de fumaça. A casa dele, o perfume dele. Então, seria uma percepção alterada do olfato. Assim também a gente tem as alterações do paladar que acabam vindo concomitante com a anosmia e hiposmia. Então, a ageusia seria a perda da capacidade de sentir sabor, a hipogeusia completa, né, no caso, a hipogeusia, a diminuição da capacidade para sentir o sabor da comida ou de alguns tipos específicos de alimentos. Ele tem alteração, mas não é completa. Da mesma forma, a parageusia seria sentir o sabor errado de um alimento. Isso também está muito comum agora na Covid-19. Tem uma paciente minha grávida, que ela até mora nos Estados Unidos, que ela falou que sente o cheiro de xixi nos alimentos. Não sei como, mas ela fala que é isso. E a fantageusia também é mais comum em pacientes psiquiátricos. Em pacientes também que às vezes têm Alzheimer, pode acontecer. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre o sistema olfatório, que é um órgão sensorial fundamental para a nossa espécie, apesar de não sermos os mais desenvolvidos nessa área, mas é uma parte sensorial super primitiva, foi um dos primeiros a serem desenvolvidos filogeneticamente nos humanos. E a olfação é aquela habilidade de reconhecer e discriminar um amplo número de moléculas no ar com grande precisão e sensibilidade. E o olfato ele é fundamental para proteção, memória e prazer. Quando eu falo proteção, principalmente um cheiro de um gás escapando, fumaça, incêndio. Foi o que aconteceu com a família no Texas, nos Estados Unidos, em que a família toda teve Covid, e todos tiveram perda olfatória, só um dos integrantes da família que não teve, e que teve um incêndio na casa, e o único que percebeu foi aquele que estava com olfato normal. É importantíssimo também para reconhecimento de alimentos que estão estragados, então, com gosto ruim, alimentos que estão vencidos, além de toda a parte, né, de memória. Então, assim, a olfação é muito relacionada ao sistema límbico, à memória. Então, assim, existem memórias olfatórias que todo mundo não esquece, de um filho pequeno, de um bebê, de um perfume de uma namorada. Quando você passa em algum lugar, você lembra de um namorado, de um cheiro de algum local que é específico, de um lugar que você visitou. E isso sempre vem voltando à nossa memória. Além do prazer de tomar um bom vinho, de tomar um bom café, de aproveitar uma boa comida. E existem profissões que dependem completamente do olfato, por exemplo, os enólogos, os perfumistas. Então, assim, eles estão sendo super isolados nessa pandemia para não perder né, todo esse órgão sensorial que é tão fundamental, tanto para a vida quanto para o trabalho deles. E, assim, como eu falei, o sistema olfatório nosso não é o mais desenvolvido. A gente sabe que, por exemplo, o olfato canino, ele é 1 milhão de vezes mais sensível do que o humano. O salmão, por exemplo, utiliza o olfato para identificar o caminho de volta. E falando um pouquinho, revisando um pouquinho brevemente a anatomia, que é muito importante para a gente entender um pouquinho da explicação da provável fisiopatologia da perda do olfato na Covid-19. Então, o que a gente tem o nariz, e na parte superior do nariz, que seria o teto do nariz, a gente tem o epitélio olfatório, que nada mais é que um tecido onde tem neurônios bipolares, que são esses aqui, juntamente com células de sustentação, células basais, que eu vou mostrar no próximo slide, embebidas no muco, e esses neurônios, eles apresentam cílios, que tem contato direto com a mucosa nasal. Então, quando a gente sente um odor, ele penetra na mucosa nasal e geralmente vai para essa região superior que a gente começa a sentir os cheiros.
E aí, falando do epitélio olfatório, que ele é fundamental e o que mais se explica a lesão desse epitélio na Covid-19. Então, como eu falei, ele é um tecido formado de células de sustentação. Essas células, elas nutrem esses neurônios bipolares, que são ciliados, que é nesse cílio que a gente tem os botões que recebem as moléculas odoríferas. E a gente tem essa glândula de Bowman que produz todo esse muco, que é um meio bem iônico, para poder reconhecer essas moléculas odoríferas. E uma coisa bem importante, que por isso que é diferente de outros epitélios neurais, é que o epitélio olfatório ele tem essas células, que são chamadas de células basais. São como se são células totipotentes, são como se fossem células tronco, que elas são capazes de formar, por exemplo, de se transformar em um neurônio. Por isso, essa capacidade da gente conseguir recuperar o olfato. Então, aqui, emerge aqui como se fosse o teto do etimoide, né? Então, assim, essas células emergem, fibras axônios, que é que vai formar realmente o primeiro par craniano, que todos conhecem, que é o nervo olfatório, que é diferente de outros pares cranianos, que eles são várias fibras que penetram no teto do etimoide, através da placa cribiforme, e que a gente vai continuar falando agora já. Bem, aqui mostrando como é que acontece a transdução das moléculas odoríferas. Então, assim, naqueles cílios, então, assim, nesses botões, ocorre todo um processamento, ocorre um influxo de cálcio para reconhecer aquela molécula odorífera e ser transmitida para o bulbo olfatório. Então, aqui mais uma vez, então, assim, o ar entra pelo nariz, penetra nessa região do teto, e aí existe esse sinal que vai para o bulbo olfatório. O bulbo olfatório já está no nível do sistema nervoso central, já nessa parte cerebral. Então, aqui, aquela que eu falei, aquele é o osso do etimoide, essas fibras que são nada mais é do que o nervo olfatório, que atravessa para fazer essa comunicação com o bulbo olfatório. E aqui, mais uma vez, mostrando a região do bulbo olfatório, é onde ocorre a convergência desses sinais, é onde ocorre o refinamento desse olfato. A gente começa a entender para ser enviado para as áreas corticais, cerebral. E aqui mostrando mais uma vez a figura que eu mostrei para vocês, os cílios, células de sustentação. E é no bulbo olfatório que, através de células, que são células onde ocorre a primeira sinapse entre o nervo olfatório e as células de segunda ordem, que a gente chama, que são neurônios mais especiais, que acabam enviando esse comando para a região do córtex cerebral e também para a região do sistema límbico. E aqui mostrando todo o processo, então, quando o paciente sente o cheiro, como nós sentimos o cheiro de qualquer coisa, então, as substâncias odoríferas, elas penetram no nariz, vão para a região do teto do nariz, e existe todo esse processamento, que muitas vezes nos lembram emoções que acontecem no sistema límbico, mas, geralmente, é um dos órgãos sensoriais que passa, muitas vezes, diferente dos outros, que passa, principalmente, primeiro na área cortical, para depois passar na parte do hipotálamo e da amígdala. E aqui falando sobre o sistema límbico, que geralmente é o processamento da informação olfativa através do hipotálamo e amígdala, e a mediação dos aspectos emocionais e motivacionais do olfato, assim como os efeitos comportamentais e fisiológicos do odor. Então, tudo que a gente lembra, tanto cheiros bons quanto cheiros ruins, tem a ver com o sistema límbico. E falando da COVID e da anosmia. Então, a anosmia agora é considerada um sintoma oficial pela Organização Mundial de Saúde. Ela afeta mais de 60% dos infectados pelo novo coronavírus. 20 milhões de pessoas ao redor do mundo terão experimentado a perda de olfato pela Covid-19. Então, um número bem grande. E a fisiopatologia? A fisiopatologia ainda não está completamente explicada. Existem várias teorias que são as mais próximas, mas ainda existem muitas pesquisas nessa área. Todos os lugares do mundo continuam pesquisando tanto a parte de tratamento quanto entender a fisiopatologia, porque a gente entendendo a fisiopatologia, a gente consegue tratar.
Mas, assim, diferente, como eu falei, das infecções das vias aéreas superiores, que podem levar a distúrbio olfatório, geralmente o rinovírus, que é o mais comum, vírus influenza, parainfluenza, o sincicial respiratório, o adenovírus, geralmente eles fazem um processo inflamatório agudo, geralmente ocorre um edema da mucosa nasal, e esses sintomas de hiposmia e, às vezes, a anosmia é mais por um processo inflamatório, que é completamente diferente pela infecção pelo novo coronavírus, que geralmente parece afetar diretamente aquele epitélio olfatório que a gente tanto falou, que são aqueles limiares de odor. Parece não estar relacionado direto ou indiretamente o dano viral definitivo em células neuronais, então já fizeram estudos em ratos, e não parece que o vírus ele atravessa o sistema nervoso e através disso a pessoa tem perda olfatória, parece que está sim realmente no neuroepitélio olfatório. Parece ser causado pela entrada viral via receptores da enzima conversora de angiotensina 2, que tem naquelas células que eu falei para vocês, nas células de sustentação, que acaba tendo infecção e morte dessas células e acaba tendo diminuição desses nutrientes e o neurônio acaba morrendo. O alvo do vírus pode não ser os neurônios, mas outras células não neuronais, como eu falei, que expressam receptores da enzima conversora de angiotensina 2, que é onde o vírus mais se acopla, através daquela spike, daquela glicoproteína spike que tem no seu envelope. Então, geralmente, onde é que tem esses receptores de células da enzima conversora de angiotensina 2? Nas células de sustentação, células da glândula de Bowman, que é aquelas células que nutrem o epitélio olfatório, nas próprias células basais e parece também haver no bulbo olfatório. Nesse estudo, Brana especulou que a anosmia ocorre devido à infecção das células de suporte, que seriam aquelas células de sustentação, e também através de pericistos vasculares do epitélio olfatório e do bulbo. Porém, ainda tem muito que ser aprendido, muito que ser conhecido, então as pesquisas continuam, mas o que a gente tem mais próximo é essa questão dessa ligação com os receptores da enzima conversora de angiotensina 2, que teriam nessas células de suporte do epitélio olfatório. E o diagnóstico? Como todo diagnóstico, uma boa anamnese é muito importante ter toda a história clínica do paciente, se realmente essa anosmia está relacionada, se foi súbita, como é que começou, se o paciente começou com hiposmia e evoluiu para uma anosmia, se teve uma parosmia nesse caminho, porque muitas vezes o paciente pode ter uma mudança desse olfato. Isso até é um sinal para o paciente é horrível, mas isso é um sinal positivo para nós, como médicos otorrinolaringologistas, porque é como se estivesse tendo algum sinal. Muitas vezes eu tenho pacientes de 3 meses com perda olfatória e às vezes ele começa a evoluir para a parosmia. Ele não tinha nada, tinha anosmia completa e começa a evoluir para parosmia. Isso é mostrando que alguma célula está começando a funcionar. E, em seguida, ele começa a tentar, com essa recuperação do olfato. Então, assim, a anamnese completa, toda a história clínica do paciente, como vocês sabem bem disso, é muito importante, é fundamental, de quanto tempo tem. Existem também questionários validados, mas são mais utilizados principalmente para a qualidade de vida do paciente, é utilizado também muito para pesquisas. O exame otorrinolaringológico completo deve ser realizado, até porque, como a gente sabe, existem outros sintomas, perda auditiva, zumbido, então é importante a gente avaliar o paciente como um todo, aquelas lesões orais, fazer um exame completo desse paciente e, no nosso caso, fazer uma videoendoscopia nasal, que a gente avalia toda a parte da mucosa nasal, se tem edema, se tem processo inflamatório, se o paciente não tem outra doença associada, se não tem pólipos nasais, se não tem qualquer alteração que possa estar justificando essa perda olfatória. Os testes olfatórios, que eu vou falar daqui a pouco, que eles são muito importantes. É muito importante a gente conseguir aferir essa perda olfatória, se ela se é leve, moderada ou grave, até para a gente ver como é que vai ser o tratamento e também para a gente validar esse tratamento. Estudos eletrofisiológicos também podem ser realizados através da olfactografia, que seriam a gravação de potenciais geradores por meio de um eletrodo em contato diretamente com o neuroepitélio olfatório. É muito utilizado em pesquisas. Na nossa realidade, no dia a dia, a gente não utiliza muito. A ressonância nuclear magnética funcional, o objetivo é fazer uma avaliação dinâmica da atividade cortical relacionada ao olfato, principalmente do bulbo olfatório. A gente não pede ressonância logo de início, só quando o paciente tem uma anosmia acima de 3 meses, existem estudos que falam só depois de 6 meses, então não é um exame que a gente pede de rotina, se o paciente está com anosmia há 20 dias, há 1 mês, há 2 meses, então assim, não é um exame que a gente pede, só se o paciente tem alguma história de AVC, alguma coisa associada, alguma alteração cerebral associada.
E falando do teste olfatório, existem vários testes olfatórios no mercado, a maioria são internacionais, então, assim, são testes muito caros. E, recentemente, o grupo da USP de Ribeirão, eles validaram esse teste olfatório, que é o Connecticut, que é um teste olfatório americano, para a realidade brasileira. E a gente tem utilizado bastante, tem ajudado bastante os pacientes. Então, assim, são 8, ele é tanto qualitativo quanto quantitativo. Geralmente são analisadas 8 substâncias e elas foram adaptadas para o Brasil. Por exemplo, o café em pó, canela em pó, o pó de talco, que a gente utiliza o pó pó de talco do Johnson & Johnson, a paçoca, que nos Estados Unidos eles usam muito pasta de amendoim, só que não é nosso costume a gente usar muita pasta de amendoim, então foi adaptado para a paçoca, aquela paçoquita. O chocolate em pó, que no caso nosso é o Nescau mesmo, o sabonete neutro, que a gente utiliza o Palmolive, e a naftalina. E o quantitativo é quando você a gente faz uma diluição, já vem pronto esses testes, mas ocorre uma diluição no ácido butílico em várias concentrações. E o paciente, a gente pede o paciente ir cheirando, a gente começa com a maior concentração para a menor. Existe uma escala de pontuação, que é esse score, em que o paciente que tem normosmia, ou seja, ele não tem alteração do olfato, ele fica com score de 6 a 7. O paciente com hiposmia leve, de 5 a 5,75. Hiposmia moderada, de 4 a 4,75. Hiposmia grave, de 2 a 3,75. E anosmia, de 0 a 1,75. Claro, se o paciente tiver outras doenças, isso pode alterar o olfato. Por exemplo, Alzheimer, paciente que já teve AVC, isso pode já ter um valor menor. Bem, e o tratamento? Eu não vou falar de todas as substâncias, eu vou citar, mas assim, o que a gente tem? Em torno de a maioria dos pacientes acabam se recuperando espontaneamente, chega até 50% dos pacientes, ele tem uma recuperação espontânea, em torno do primeiro mês ao 15º dia. O treinamento olfatório é o que a gente tem mais validado, a gente vai falar um pouquinho sobre o treinamento olfatório. Existem as outras drogas, que são o corticoide oral, mas geralmente a gente só usa o corticoide oral numa dose anti-inflamatória, quando o paciente tem pouco tempo de sintomas, então não tem sentido um paciente que procura o médico por uma perda olfatória de 4 meses, você iniciar com corticoide oral. Claro, só se ele tiver alguma doença inflamatória e não tiver contraindicação. O corticoide nasal, nesse caso, não é o corticoide tópico nasal, porque o corticoide tópico nasal, ele não alcança a região superior do nariz, seria lavagens de alto volume com corticoide nasal, geralmente a sim, geralmente um tratamento de 3 meses, tem efeitos benéficos, tem se mostrado efeitos benéficos em vários estudos na recuperação do olfato. O ácido alfa-lipoico, que ele é utilizado para o tratamento da neuropatia diabética, e ele tem sido muito utilizado, não só agora na COVID, mas já é utilizado para outros casos de anosmia e de hiposmia, como se ele fizesse o papel de uma regeneração neuronal. E tem resultados bons e significativos. Tem tratamento com polivitamínico, com ômega 3, com a vitamina A tópica, todos esses, o objetivo é uma regeneração neuronal, com citrato de sódio, com a melatonina, mas são todos que estão em estudos. Aí vocês perguntam, eu uso tudo? Não. Claro, a gente vai selecionar paciente por paciente, o que tem mais validado é o treinamento olfatório, a lavagem de corticoide nasal com alto volume e o ácido alfa-lipoico, que é o que a gente mais usa. E muitas vezes a gente troca de um paciente para outro, se o paciente não evolui, isso vai de cada paciente e de cada médico. Bem, falando do treinamento olfatório, ele foi estudado por Hummel, um alemão, em 2009, em que ele especificou substâncias que poderiam fazer uma regeneração do nervo olfatório, também ajudando na questão do sistema límbico. Por isso que é importante o treinamento olfatório a gente tentar lembrar, quando estiver fazendo o treinamento, daquele cheiro, porque a gente consegue ativar toda a parte do sistema límbico e ativar a nossa memória. Então, existe o treinamento olfatório caseiro, que o paciente pode fazer em casa, que existem algumas substâncias validadas, que seria o café, o limão, o mel, a pasta de dente de menta, o vinagre tinto, e aí o paciente separa essas substâncias em vasilhas e ele deverá cheirar
2 vezes ao dia, durante 10 a 15 segundos, e no intervalo de cada substância de 15 segundos. E o interessante é ensinar o paciente que ele tem que cheirar bem próximo do nariz, ele tem que aspirar mesmo, para as partículas odoríferas entrarem mesmo na região do teto nasal. É um teste simples, que não tem nenhuma dificuldade. Você pode começar já no início da perda do olfato. Existem colegas, isso é bem dividido, que só começam depois de 15 dias ou depois de 30 dias que não recuperou. Eu sou da escola que eu começo geralmente no início, porque é um tratamento que não vai ter um malefício para o paciente. Então, geralmente eu começo no início do tratamento, do início da perda do olfato, quando o paciente já começa a relatar. Existem também os kits prontos, que são esses kits aqui, que são validados, que chamam de kits novos, que geralmente tem os odores de rosa, limão, cravo e eucalipto, que é o mesmo processo. Vai cheirar essas 4 substâncias 2 vezes ao dia, com um período mínimo de 3 meses. Então, assim, mas pode ser até 8 meses, existe relato até de 12 meses. É muito importante deixar claro para o paciente que tem que ter persistência, não é de um dia para a noite que isso melhora. Então, assim, tem que ter muita persistência em fazer. Há diferença entre os dois? Não. O que a gente percebe que, às vezes, o kit a pessoa tem mais adesão, que às vezes em casa fica com preguiça de preparar, mas, assim, a diferença dos dois, nenhuma. E aqui foi um consenso que foi publicado ano passado sobre perda de olfato, distúrbios olfatórios pós-infecciosas, inclusive incluía a Covid-19, porque a gente sabe que tem outras causas de perda olfatória. E aqui é um guideline, é um consenso que eles publicaram, o que é que tinha realmente de validado. E, geralmente, a gente segue esse guideline, que é o quê? Aquilo que a gente já conversou. Fazer história, exame físico, fazer a endoscopia flexível ou rígida para ver se tem alguma alteração, como é que está esse nariz. Pode também aplicar questionários, fazer o teste olfatório para ver tanto quantitativo e quanto qualitativo. E as opções de tratamento. O que vocês devem fazer é o treinamento olfatório. O que é possível fazer, aquilo que eu falei, o corticoide oral, o corticoide intranasal, a vitamina A tópica, o citrato de sódio, a teofilina, que a gente não usa muito, e o ácido alfa-lipoico. O que não deve fazer é a monociclina, que não mostrou nenhuma evidência, o zinco também não mostrou nenhuma evidência na melhora da perda de olfato, a vitamina B e a caroverina também não mostrou nenhum benefício. Espero que eu tenha ajudado, tenha dado para entender. Estou à disposição para qualquer dúvida. Excelente, obrigado. Agora, se alguém tiver alguma dúvida, ou quiser fazer alguma discussão, contribuição, pode ligar a câmera aí ou só falar. Vamos aguardar um minutinho. Perguntas para a professora. Não é todo dia que temos uma professora tão experiente dando aula para nós, então aproveitem. Professora, eu queria fazer uma pergunta. Aqui na UFPE